sugestivo. Controle é bom, soltar é melhor. Só para a gente dar uma reprise daquilo que já foi conversado aqui, a gente teve dois enfoques bastante diferentes. Eu achei muito legal porque eles se complementam. O enfoque que o Valdemar trouxe ontem à noite é controle é bom. E não é que o controle não é bom. E a gente percebeu ontem, para falar do Valdemar, muito precisa, inclusive, que controle é necessário. Controle é necessário. Ter uma vida financeira descontrolada é bom ou não é bom? Não é bom. Ter uma vida descontrolada no relacionamento conjugal não é bom. Tem que ter um certo nível de controle, é necessário e é bom. E é vital. Né? Não é que controle não é bom, controle é bom. E aí a gente teve uma outra nuance com o pastor Ângelo. O pastor Ângelo veio aqui ontem à noite, trouxe uma palavra, nós quase pegamos sono, veio direto lá de Manaus, e ele trouxe uma palavra que, quando tudo dá errado, tudo dá certo. Só estou resumindo assim, uma frase assim, resumindo. Quando as coisas não dão certo, quando a gente perde o controle, mas você é um filho de Deus, aí tem uma diferença. Quando você perde controle, mas você é filho de Deus, significa que em primeiro lugar você já entregou o controle para Deus em algum momento. Então, quando as coisas saem do seu controle, muitas vezes, quando dá errado, dá certo. E a gente viu nas encenações aqui na frente, vocês puderam ter uma pequena noção de como foi espiritual até a noite. Foi muito engraçado. Nosso Moisés muito empolgado, né? Já fiz matando todo mundo aqui em cima. Eu fiquei impressionado com a atuação da Irene também, né? Quase fiquei com medo de executado de verdade. Né? Foi impactante, né? Mas a gente viu várias histórias de homens de Deus que, quando tudo deu errado, deu certo. Mas eles eram homens de Deus, eles tinham promessa de Deus. Aí que está uma grande diferença. Não é que eu vou sair fazendo o que eu quero, vai dar tudo errado, no final Deus vai arrumar a minha história. Amigos, não dá certo. Não é desse jeito. Mas estes homens, todos eles tinham palavra de Deus. Aí que está a diferença. Eles tinham algo, que eles tinham a palavra de Deus, e por isso que a coisa que deu errado deu certo para eles. E a gente talvez podia entrar no erro e dizer, então eu vou disciplinar as minhas questões, vou fazer o que eu quero e depois no final vai dar certo. Não, Deus não arruma o caminho errado. Não é isso. Mas, quando as coisas dão errado para o homem de Deus, mas você já entregou o controle para ele, no final ele faz aquilo que dá errado se tornar a tua história. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a ansiedade que gera o controle. Quando você se esforça, e ontem mas muito preciso numa fala que ele falou o seguinte: quando você fez tudo o que você tinha para fazer, você fez tudo o que você tinha que fazer, e ainda depois disso a coisa deu errado. Mas você já fez tudo o que tinha que fazer. E depois a coisa dá errado. O que fazia então? Aí sim, confiar. Porque é fácil você não fazer o que você deveria fazer e achar que não, agora Deus tem que dar um jeito. Não. Tem algumas coisas que você tem que fazer e não adianta. Tem algumas coisas que eu, Cláudio, tenho que fazer e não adianta. Eu querer fugir da minha responsabilidade. Agora, se eu fiz tudo o que eu tinha para fazer e ainda assim a coisa não está do jeito que eu acho que deveria estar, relaxa. E essa é a palavra de hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 33 a 37. Marcos 9, 33 a 37 diz o seguinte: E chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa, se refere aqui a Jesus, né? Perguntou-lhes, Marcos 9, 33. Hoje não tem projeção, tá? Também é outra coisa, né? Acampamento.
Então, e chegaram em Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Ficaram quietinhos, né? Os discípulos, os 12. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, está me recebendo. Quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Por que a gente tem a necessidade de se achar o maior? Por que a gente tem a necessidade de se achar, ou ter a necessidade, parece, de ser grande? Por quê? O que isso tem a ver com controle? Porque os discípulos vinham brigando aqui: quem é maior, quem não é, quem é o que vai sentar do lado, né, lá no reino por vir, quem ia ser o secretário adjunto, quem ia ser o ministro fulano de tal, quem ia ser ninguém queria ser o estagiário. Né? Estagiário ninguém queria ser. Agora, quem queria ser o vice-presidente, né? Já que Jesus vai ser o presidente, quem sabe, né? O Pedro. O Pedrão ele ia ser secretário adjunto, vice-presidente, comigo, né? Estagiário de todos. Né? Estagiário não, né? Aqui não, né? Não tem formação para isso, né? Por que os discípulos? Por que a gente tem essa necessidade de querer saber, quem tem mais controle? O que manda ou o que obedece? Talvez isso nos ajude um pouquinho mais. Quem tem mais controle? O que manda ou o que obedece? O que obedece tem mais controle. Será que é assim mesmo? Geralmente, no nosso conceito, quem manda mais é que tem mais poder e controle sobre os que estão submissos, subalternos. O controle, o desejo de controle, amados, está ali. Está na nossa cara, aquele controlar. E não somente controlar as circunstâncias, a gente quer controlar as pessoas. Coisa que é muito difícil. A gente parece que quer mandar nas outras pessoas, mas ontem a gente viu aquela dinâmica, né, de pegar umas garrafinhas aqui, né, tinha uma base com 8 cordinhas e carregar uma garrafa de uma mesa até a outra. No melhor das hipóteses, né, quem atrapalha são os outros, né, que você falou, né? O que atrapalha? São os outros, né? Se eu estivesse sozinho para pegar a garrafa e colocar aqui, era fácil. Eu resolvia o meu problema, mas o problema é quando eu dependo dos outros para fazer uma coisa. Então o controle parece que está ali dentro. Mas sabe uma coisa? É hilário isso, eles estavam discutindo isso, sabe por quê? Se você for voltar e ler a história que vem antes, sabe o que acontece um pouquinho antes desse evento aqui? Jesus estava olhando no monte, e os discípulos estavam lá embaixo, e estavam apanhando de um demônio. Não estavam conseguindo expulsar. E aí Jesus dá uma bronca neles. Poxa, você não conseguiu expulsar esse demônio? Então traz o menino. Vou resolver o problema aqui agora. Eles tinham acabado de ter uma experiência que ninguém deu conta. Ninguém soube, ninguém tinha habilidade para fazer aquilo que era para ser feito. E depois, pouco tempo depois, estão discutindo quem é melhor, quem é maior, quem é menor. Mas eles acabaram de ter uma experiência que ninguém deu conta. Desculpa, é hilário isso. Porque eles acabaram de não dar conta de um recado e daqui a pouco eles estão brigando para ver quem é o maior. Eu fico pensando, Jesus tinha uma paciência. E Jesus tinha uma paciência. Eu não sei se você, a gente vai ver. Rapaziada, senta aqui que eu vou dar um sermão agora. Vão sair, vão procurar o caminho de casa. Eles acabaram de não dar conta do recado, eles estão brigando para saber quem é o maior. Né? Mas Jesus, o que ele faz? Daquele etapa de
Ele fica assim, né? Senta, quero estar sentando aqui em volta aqui. Nem só, vou dar um sermão de vocês agora. Senta aqui em volta, senta aqui. Vem cá, criança aqui, né? Pô, meu filho, Paulo, tu vê essa criança aqui? Eu não sei o que dói mais. Aquela palavra. Mas olha, Jesus nessa hora quebrou os discípulos de um jeito, não tinha mais como juntar. Porque nessa hora ele falou: olha, gente, sabe o que é maior nessa criança? Maior do que todo mundo aqui. Aí foi aquela pancadaria, né? Mas Jesus tinha um método, um meio de ensinar, que a gente ainda está nos aprendendo de Jesus, né? Essa necessidade de controle, de querer controlar a situação, de querer controlar as coisas, de dar conta de eu sou o cara, podem aprender de mim, eu vou ensinar. E Jesus diz: ó, gente, não é desse jeito. Enquanto o ser humano luta para manter o controle, veja só o que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 26 a 27. Esse texto já usei algumas semanas atrás em outra ministração, só vou mencionar ele para a gente contextualizar a ideia que estou querendo passar. Mateus 6, 26 a 27 diz o seguinte: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vocês querem ter controle, vocês querem ser os caras, vocês querem até ter controle um sobre o outro, né? Porque quem é o maior, né? Quem é o maior na hierarquia manda sobre os que estão abaixo. Jesus diz: vem cá, gente. E a gente está num cenário assim, realmente, onde essa palavra de Jesus fica. Olha um pouquinho. Olha o estresse da natureza. Olha para a natureza e vê como é que ela está estressada. Vê como é que ela está ansiosa. Está um clima pesado aqui em volta, né? A gente não percebe, está pesado. Ele diz: vem cá, gente, para. Olha. Olha os pássaros. Olha a flor. Observa. Você se preocupa com tantas coisas. Tem tanta coisa ocupando a tua mente. Querendo controlar. Ai, tem que dar conta. Não. E ele diz: gente, olha, se aquieta. E aqui está a lição. Aquietar-se. Olhar para a natureza. Eu estou falando para aqueles que têm Jesus, ou têm Deus como seu Deus, seu Senhor. Se você tem Deus como seu Senhor, se você é discípulo de Jesus, você tem essa promessa de Ele estar cuidando de você. Se você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você ainda não entregou o controle da sua vida para Jesus Cristo, esse é o momento. Eu não estou dando conta da minha vida, eu entrego nas tuas mãos e peço que o Senhor me dirija nas decisões de agora adiante. Para aqueles que já entregaram sua vida para Jesus, se você ainda não entregou sua vida, o controle, o domínio da sua vida para Jesus, esse é o momento. Jesus, eu sempre dei eu tomando as minhas decisões. Eu nunca consultei o Senhor para perguntar o que era melhor para mim. Eu tomei a frente, eu que mandei, eu que tomei a decisão. Eu me dei mal, me ferrei, porque eu é que tomei as decisões da minha vida. Mas hoje estou aqui para reconhecer Deus. Eu nunca consultei o Senhor, mas de hoje em diante quero consultar o Senhor. De hoje em diante, quem manda na minha vida, quem tem o controle da minha vida, não sou mais eu, mas é o Senhor. Eu estou entregando. Se você ainda não fez isso, esse é o momento de fazer.
Mas se você já fez, e mesmo assim tem momentos que as coisas andaram com você, e você está vivendo debaixo de um clima pesado de falta de controle, parece que a coisa fugiu e está ocupando muita energia sua. Esse é o momento de você dizer: eu preciso de um refrigério. Os discípulos, Jesus estava ensinando essa questão, ensina sobre os pássaros, sobre a natureza e tudo mais. Isso ensina fazendo para os discípulos. Tá? Até os próprios discípulos, mesmo que você já entregou a sua vida para Jesus, mesmo assim a gente sofre. E tem que entregar de novo, e cada dia a gente tem que entregar de novo, né? Mas aí é aquela coisa, né? Não é só a manutenção, não é a obra toda, só a manutenção básica, né? Porque já entregou todo, então a gente vai entregando aos poucos, né? E neste momento eu gostaria de fazer um convite para você. Eu gostaria de pedir também dois auxiliares, duas pessoas. Mateus, obrigado, você comentarizou. Mateus é voluntário. E pode ser, eu não sei se é a Bianca ou a Bianca. Pode ser a Bianca, porque eu tenho um nome na minha cabeça. Obrigado por vocês voluntarizarem, tá bom? Vocês são queridos demais. Então, eu vou entregar um papel e caneta, e gostaria de que vocês anotassem neste momento. Então, eu gostaria de que você colocasse nesse papel que você vai ganhar agora uma coisa. Não quero que você faça uma lista agora, não. Quero que você dê jeito nisso, não. Calma. Uma coisa. As mulheres vai ser difícil. Eu sei que é difícil. Os homens são mais objetivos. É uma coisa, beleza, daqui. Tem mais dificuldade maior nisso. O que é mais? Gente, então o que vocês vão fazer? Coloque neste papel. Ninguém vai botar a mão no seu papel para começar, tá, gente? Não, eu não vou botar a mão no seu papel. Não, esse papel, tá? Esse papel, ninguém vai se apossar dele, a não ser você. Atenção, a única pessoa que tem controle, de novo, olha só, presta atenção. A única pessoa que vai ter controle sobre esse papel vai ser você. A única pessoa que vai ter controle sobre este papel vai ser você. E é você que vai decidir o que vai acontecer com esse papel. É isso. Esse é o fato. Então, você coloca lá. Eu até gostaria de te convidar. A gente vai dar uma pausa agora de máximo 5 minutos. Se você quiser ter um tempo assim, fogo, né? Você escrever aqui o nosso e tal. E tem vizinho que a esposa está do lado, assim, ó. De olho no teu papel, né? O maridão lá está lá assim, né? Querendo ver o teu papel. Então, queridos, tem espaço aqui em volta. Eu quero que esse momento seja um momento muito especial para você. Então, pensa em você agora e naquilo que você diz: olha, Deus, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Isso está tirando a minha paz. Eu estou tentando controlar, mas eu não estou dando conta. Coloca uma coisa que você, assim, aquilo está te destruindo. Pode sair, eu até gostaria de te convidar. Vou dar um tempo agora. Queridos, então o que acontece? Continuando essa palavra. Pode ficar com o teu papelzinho lá, pode colocar no bolso. Lá no final a gente vai pegar o papelzinho de volta, a gente vai passar. Então o que acontece? Os discípulos, o Jesus está passando a chamar os discípulos aqui, né? A gente já percebeu aqui. Mas de uma forma assim muito gentil, muito doce, muito suave, né? Pegou a criança, colocou no colo e tal. E está ensinando os discípulos.
A gente precisa aprender a caminhar em dependência. O que é andar em dependência? Dependência é quando você entrega algo e a partir daquele momento que você entregou isso para aquela pessoa, você cria uma dependência daquilo que você entregou. Por exemplo, dependência de Deus. Você entrega a sua vida, uma questão para Deus, e então você depende dele para resolver aquela situação, porque tudo o que você poderia fazer, você já fez. Então, depois disso, você entrega para Deus e diz: olha, de agora em diante, eu dependo do Senhor para que isso aconteça. Eu dependo do Senhor para que essa situação ela se resolva, ou enfim. Mas o controle já não está mais na minha mão, porque eu entreguei o controle dessa situação para o Senhor. Eu gostaria de que a gente pudesse abrir agora um outro texto, Lucas capítulo 10. E aqui Jesus ele envia os 10 discípulos, de 2 em 2, para pregar o Evangelho. E a gente já viu que Jesus sempre usa crianças assim para ilustrar, né? Eles estavam querendo brigar lá, ver quem que é o maior. Mas Jesus pega e coloca uma criança no meio deles. Eles estavam lá querendo disputar, ver quem que ia ser o presidente, vice-presidente, secretário, e Jesus vai dizer: olha, tem que ser que nem uma criança. Veja só em Lucas capítulo 10, o versículo 17 em diante, diz assim: os 72 voltaram alegres. Né? Eles tinham acabado de sair para evangelizar as cidades, eles voltam alegres, festejando, e diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Agora, vocês lembram daquela situação que eles não deram conta do demônio? Estavam apanhando, e aí depois estavam querendo saber quem era o maior. Agora a experiência é invertida. Jesus manda os 12 de pregar o Evangelho e eles obedecem. Submissão, obediência. Jesus deu a ordem, eles obedecem. Vão pregar o Evangelho por obediência e submissão, porque eles se tornaram o quê? Pequeninos, obedientes, submissos. E qual foi a reação, a grande admiração deles? Quem que se submeteu? Os demônios. Aham. A autoridade está no quê? Em ser grande ou em ser pequeno? Por que nessa experiência eles deram conta do recado? Eles estavam aqui, festejando alegres, porque a obediência a Deus é que nos coloca em níveis de autoridade. Quando você se coloca como pequeno diante do Senhor, aí Ele te diz: opa, você entendeu, eu vou te colocar em autoridade. E inclusive os próprios demônios, as enfermidades tiveram que obedecer, porque eles se tornaram pequenos, dependentes de Deus. Quanto mais dependente de Deus, mais autoridade você vai ter.
Quanto mais você quiser ser grande, querer ser o cara, menos autoridade você vai ter, nem os demônios vão te obedecer. Porque a vaidade e o orgulho te colocam prostrado diante do mundo espiritual. Obediência e submissão te colocam em autoridade. O reino de Deus é invertido. Nesse mundo, quem é grande manda mais. No reino de Deus, quem é humilde é que tem autoridade. Aí se diz, mas isso não faz sentido na minha cabeça, não faz, porque não se entende com a mente, mas se crê com o coração. É assim, é a lei que Deus estabeleceu. Não é a regra da mente e da razão, é a regra da fé de Deus. O que isso tem a ver com a nossa vida? A gente ainda está assim, contaminado com a mentalidade deste mundo, que a gente acha que a gente tem que mandar, que a gente tem que controlar as coisas, a gente tem que dar conta de tudo. Se você observar, quando Jesus envia os 70 discípulos para pregar, o que ele diz? Leva. O que era para levar? Um monte de coisa, né? Casaco extra, leva 2 pares de meia, porque um pode molhar, você tem um segundo, uma rodinha, né? Para você ir puxando, vai ficar muito pesado. Ele diz: não, leva a roupa do corpo, nada mais, não leva lanchinho no bolso, não precisa. Qual que era o nível de dependência total? Precisavam depender totalmente. Qual que era o nível de controle? O que eles controlavam isso tudo? O que eles controlavam? Pouquíssima coisa. Eles não sabiam onde é que eles iam dormir, eles não sabiam onde é que eles iam comer, quando é que eles iam comer, se eles iam comer. Eles não sabiam o que eles iam encontrar na cidade, se iam encontrar uma porta aberta, não. E aí Jesus já falou: se vocês vão encontrar uma porta fechada, pode uma outra porta. Uma porta vai se abrir. A simplicidade. Quando você faz uma viagem, quanto tempo você planeja antes? Eu vou fazer esse trajeto, eu vou ficar nesse hotel. Não, parece que hoje em dia está bem, né? Porque hoje em dia você abre o Google, se quer ir para a cidade tal, já te abre com opções, você já pode escolher que hotel, tem comida aberta, né? Nem se preocupa, porque o teu Google é o teu Deus, então você consulta ele e ele te garante sombra, ele te garante o que você precisa, né? Naquela época não tinha isso, né? Então, vai na cidade, querido. O que tem na cidade? Vai. Submissão, obediência. Os discípulos de Jesus, repito, os discípulos de Jesus, eles têm a quem cuide deles. Em primeiro lugar, você já é discípulo de Jesus? Se não, se torne um. Entrega a tua vida na mão dele. Se você já é discípulo de Jesus, está difícil essa vida de dependência, então vamos soltar, vamos fazer esse passo de fé. A gente acabou de ler aqui que Deus ele escondeu essas coisas dos grandes, dos sábios, mas ele revelou essas coisas para quem? Para os pequeninos. É isso, né? A gente acabou de ler isso. O mesmo contexto no livro de Mateus, vamos voltar para Mateus, agora Mateus capítulo 11. Veja só o que Jesus fala, é o mesmo contexto, tá? Só no outro livro ele tem alguns nuances a mais. Mateus capítulo 11, versículo de número 25, ele diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Isso aqui a gente acabou de ver. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado.
Aí continua. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, aqui tem uma questão. Você está entendendo aqui que está sendo pregado que Deus está te revelando isso para entender. Eu quero ser filho, sim. Eu já sou filho. Versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para os pequenos. Aqueles que reconhecem que são pequenos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os pequeninos têm esta promessa. Você tem alguém que cuida de você. Se você reconhece que você é pequeno, diz, não estou dando conta de Deus, eu preciso ser cuidado. Mas, pastor, você acredita que eu tenho que dar conta do recado? Algumas coisas você tem que dar conta sim, que eu já falei. Ninguém vai fazer por você. Não adianta. Agora, você fez tudo que tinha para fazer, ou mais? Relaxa. Confie. Você entregou? Se você entregou, você pode descansar. O grande problema é esse. Entregar. Esse é o grande problema. Como é que eu vou ilustrar isso? Eu vou ilustrar isso de uma forma visível, para que a gente entenda. Não, já tinha preparado. Para que a gente entenda o que é o controle de quem entrega. Eu vou convidar um voluntário, porque eu peço voluntários, eu peço meio tirando já. Aí vai mais rápido, né? Mas eu gostaria de convidar um voluntário, eu quero participar dessa dinâmica. Eu queria convidar alguém que viesse aqui para fazer uma dinâmicazinha rápida aqui. Não vai doer, não vai machucar. Alguém, voluntário rapidinho. Antes que eu indique o voluntário. Uma pessoa, todo mundo comendo. É isso aí. De coragem. Já morreu ontem, já, Moisés já deu cabo dela, já. Misericórdia. Era assim de confiança que não era. Você tem o teu papel ou não? A gente não vai ler. Você tem o teu papel ou não? Pega ele na mão, segura aqui. Segura aqui, porque você tem que controlar isso. Ela sem graça, né? Segura bem firme. Sabe por que você tem que segurar bem firme isso? Porque você tem que controlar isso. Isso não pode fugir do controle. Tá bom? Segura firme. Está segurando? Eu acho que não está segurando firme, gente. Quem que acha que tem que apertar mais? Eu acho que ele aperta mais. Aperta bastante. Está cansada? Tem que apertar mais. Eu acho que tem que apertar mais. Pode ser. É assim que a gente age nas coisas. Calma. Gente, quando a gente quer controlar a nossa coisa, a gente começa a fazer tanto esforço. Você abre a mão. Você vai ver o esforço que você está fazendo. Se machuca. Controlar situações que você já entregou e você não está dando conta. Quando você vê, você está sangrando, você está. Às vezes não é externo, ninguém vai ver. Mas é aqui dentro. Às vezes alguém te falou alguma coisa, aquilo te magoou e está sangrando aqui dentro. Ninguém sabe o esforço que você está fazendo.
de quem sabe. E você está se machucando. Escolhe uma cruz, uma que você acha que tem várias texturas, vários desenhos. A que você acha mais interessante. Essa aqui, tipo um formato de. Pode devolver ele. Você escolheu, só escolheu. Escolheu essa cruz aqui. Uma texturazinha de bloquinhos. Pega o papel de novo, segura firme. Segura firme. Com a mesma mão pega a cruz. Segura firme o teu problema. Agora pega a cruz. Você não escolheu essa cruz aqui? Não é essa aqui que você quer levar? Eu estou dando ela para você, pode pegar. Mas segura firme o teu problema. Pode pegar. Você não quer? Você não consegue? Você pode. Você pode. Você pode. Você tem que soltar para pegar. Pode pegar de novo? Pode pegar o seu papelzinho? Está liberado. Amados, eu vou fazer uma dinâmica agora com vocês. E eu vou falar algo para vocês. Você pode escolher o que você vai levar para casa. Você pode escolher o que você vai levar para casa. Mas uma coisa você vai ter que deixar aqui. Uma coisa você vai deixar aqui no Betel. Uma coisa você vai deixar aqui com o teu encontro com Deus na casa de Deus. Você vai ter que só escolher o que você vai querer levar. Só isso. Ninguém vai te obrigar a você deixar isso aqui. Problema aqui. Ninguém vai te obrigar a pegar a cruz, mas uma coisa eu vou falar para você, que você levar para casa. É isso que vai levar. É só isso. Só tem que escolher o que você vai levar. Se você dizer, pastor, eu não estou pronto para soltar isso aqui, eu sei que está me machucando, mas eu não consigo. É uma decisão sua, mas eu gostaria de te motivar. Com o texto que Jesus está falando aqui, eu vou repetir. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Promessa de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus, no momento, ele falou: cada um tome a sua cruz e carrega. Existe uma responsabilidade que cada um de nós tem que carregar, não adianta. Mas ele também diz: lance sobre mim. Lance sobre mim. Não carrega aquilo que você não precisa carregar. Não precisa. Você vai escolher o que você vai levar para casa. Ou isso, que eu escrevi aqui também, já fiz durante a semana. Ou isso. E sabe onde é que você vai colocar isso? No lugar visível. O nosso amigo Orley já providenciou ali fora uma fogueira. E eu falei que ninguém vai botar a mão nesse negócio que você falou, que você colocou aí. Ninguém vai botar a mão. E eu convido você, se aqui hoje você quer deixar isso aqui no Betel, que está te machucando, que está te trazendo pesado, você pode deixar. Mas é você que vai ter que fazer isso. Eu não vou fazer.
Tem coisa que só você pode fazer, ninguém vai fazer por você. E essa decisão vai ser sua. Se você quer deixar aqui, te convido. Pode lançar no fogo. E a todas aquelas pessoas que lançaram no fogo, eu fiz para sobrar. Pode escolher a cruz que você quiser levar. Você pode escolher. Como lembrança, eu vou até passar o versículo bíblico para você escrever na cruz aqui o versículo bíblico. Você vai levar para casa e vai colocar na geladeira, vai colocar naquele lugar que eu sei que aqui no nosso pé, quando eu entro nesse quarto, mas é na hora que eu volto tudo. Em nome de Jesus, coloque essa cruz aqui. E toda vez que você entrar naquele ambiente, opa, eu entreguei. Eu entreguei. Amém? Tem uma fogueira acesa aqui fora do ladinho e eu gostaria de te convidar. E lá, quem quiser, ninguém é obrigado, por favor. Mas se você quiser dizer, não, isso aqui que está me machucando, eu vou entregar na mão de Deus. Confiar. E depois eu te volto aqui para fazer um encerramento. Eu vou levar o meu para lá, porque eu já fiz durante a semana, então para mim já foi uma decisão que eu já tomei durante a semana. Eu sei que vocês vão ter menos, né? Mas quem quiser, para a gente concluir essa parte. Semana que passou, eu tive no grupo do Celso da Casa, no grupo fantástico do Celso da Casa, e eu estava estudando o texto que fala sobre a tentação de Jesus. Né? A tentação de Jesus pelo livro de tentação de Jesus pelo livro de Lucas. E o texto de Lucas determina a tentação de Jesus com o versículo 8. Como é que pode ser? Um texto chato. Né? Como é que termina o grupo do Celso da Casa? Como é que termina a tentação de Jesus ali no texto de Lucas? Quem estava no grupo lá? Como é que termina o relato da tentação? O diabo deixou Jesus. Fala, João. Até tempo oportuno. O que disse isso? O que significa até tempo oportuno? Até a próxima oportunidade. O diabo é mestre em o que? Aproveitar as oportunidades. Então significa que eu lancei ali, já entreguei, não, Jesus, eu não quero mais saber disso. E o diabo vai respeitar a tua decisão, certo? Não? Pô, mas não tinha que respeitar? Sim. Mas ele é o diabo. Se ele respeitasse regras, ele seria o diabo. Ele só é o diabo por quê? Porque ele não se submete, ele não obedece, ele não se submete, ele não. Ele não vai respeitar a tua decisão. Em tempo oportuno, o que ele vai fazer? Vai jogar na tua cara de novo. Você acha que aquela coisinha lá que o pastor fez ali, o papelzinho jogando no fogo, acabou assim? Até parece que é tão simples assim. Não é tão simples. Você tem que dar conta disso. Toma de volta. Pega. Amanhã depois vai esfregar na tua cara esse papel de novo. Por isso que eu gostaria de que isso aqui fosse um símbolo para você. Que você guardasse isso. Dizendo, eu entreguei, não me pertence mais. Jesus disse, vinde a mim todos vossos cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu entreguei para Jesus. Eu não posso mais. Vocês estão lembrados que eu falei que você podia escolher que você vai levar para casa. Eu dei a escolha, não dei? O que você levar para casa, você vai levar para casa. Então não pega de volta. Se você deixou aqui no Betel, você deixou aqui no Betel. Não é que você deixou aqui no Betel, você deixou diante da cruz de Cristo.
Se você entregou para Jesus, você entregou para Jesus, não pega de volta. O diabo vai vir em momento oportuno. Quando é esse momento oportuno? Para você, quando é que é o momento oportuno que ele vai querer colocar isso de volta? Você sabe o momento oportuno. Quando você está sozinho, quando você está fraco, quando você está cansado, você chega do serviço, ter aquele dia do cão, do cão mesmo. O cão fez tudo para tirar a tua paz. Você chega em casa, esse é o momento oportuno que ele estava esperando. Aí você diz: não, comigo não. Eu entreguei. Eu não vou tomar mais de volta. Não me pertence mais porque eu entreguei para Jesus. Já não pertence mais. Não é mais meu. Ou você não entregou. Eu sei que estou sendo bem redundante. Nossa, eu fiquei repetindo 10 vezes. Conversa comigo para ver como é que é. Isso é diferente. Quantas vezes Jesus repetiu a mesma coisa? Vai ficar fixado. Entregou, está entregue. Não puxa mais de dentro. Eu vou te fazer uma oração agora ainda. E a gente encerra nesse momento. Feche seus olhos. Eu vou